Já começamos nossa quarta-feira com algumas atualizações e a principal aqui é a seguinte. Ontem o Congresso Nacional manteve o veto de Bolsonaro à lei que puniria fake news em eleições. O texto foi vetado em 2021 e fazia alterações no Código Penal para incluir crimes contra a democracia. Agora há pouco foi apreciado um desses casos, no que dizia respeito àquela lei que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. Ela foi sancionada pelo então presidente Bolsonaro em 2021 com diversos vetos. E desde então, desde 2021, não havia acordo para essa votação e isso foi postergado aí por quase 3 anos até agora, quando esses vetos para uma derrota do governo foram mantidos. Que vetos são esses que eu estou tratando? Primeiro deles, aquele que definiu o crime de comunicação enganosa em massa, ou seja, promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fake news. Esse veto que Bolsonaro deu aí a essa lei foi mantido, assim como o dispositivo previa aumento de penas para os crimes contra o Estado Democrático de Direito cometidos por militares e também o aumento da pena para aqueles cometidos por funcionários públicos. O governo foi a favor da derrubada desses vetos, mas os vetos foram mantidos por ampla margem. Eu tenho aqui o resultado até da votação, não chegou nem a ser votado no Senado, porque a própria Câmara derrubou esses vetos por 317 a 139, lembrando que para os vetos serem derrubados, a própria Câmara manteve esses vetos por 317 a 179, sendo que para eles serem derrubados eram necessários aí 257 votos não e não chegou nem a 200. E ainda ontem o Congresso também derrubou o veto da saidinha de presos. O placar na Câmara ficou de 314 a 216 e no Senado de 52 a 11. Mas antes, faça parte do nosso canal, se inscreva nele, curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Ao vivo do Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, lá no centro da mesa. O Congresso, portanto, derrubou oficialmente o veto da saidinha de presos. O Senado acaba de concluir a votação por 52 votos a 11, derrubando o veto do presidente da República. Portanto, o Congresso Nacional mantém a proibição da saída de presos temporários em datas especiais ao longo do ano. Não vai mais ocorrer a saidinha de presos. Essa é, portanto, a decisão do Congresso Nacional do Brasil. E o Arthur Lira também falou sobre a derrota do governo em sessão lá no Congresso. O governo se esforçou, mas são matérias específicas, matérias de relevância e de importância orçamentárias e outros temas foi conseguido alcançar acordos. E nesse não, então não posso analisar como derrota nem vitória, porque seria uma derrota para o parlamento modificar um texto que o próprio parlamento aprovou. Então a gente tem que mudar, Vitória, de perspectiva de visão. Não é? Então foi uma derrota do governo porque não conseguiu modificar um texto que o Congresso aprovou. E foi uma vitória do Congresso porque manteve um texto que ele votou em turnos diferentes, em momentos diferentes. Então a independência dos poderes, a harmonia dos poderes, a gente tem prezado para que ela aconteça, que ela permaneça, que se sobressaia, que cada um cumpra a sua função constitucional, mas o diálogo sempre acima de tudo. E o Rivaldo Barbosa será ouvido pela Polícia Federal na próxima segunda-feira. O delegado é acusado de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco. Fontes que estão muito próximas da investigação, que o Rivaldo Barbosa, delegado que foi chefe de polícia no Rio de Janeiro, que está preso desde 24 de março, por ser considerado o mentor intelectual da morte da vereadora Marielle Franco, vai ser ouvido na segunda-feira pela Polícia Federal. Lembrando aqui que ele fez um pedido, um bilhete, implorando ao ministro Alexandre de Moraes que fosse ouvido, ele que já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E aí o ministro Alexandre de Moraes, então, determinou que Rivaldo fosse ouvido em 5 dias, com direito a permanecer em silêncio também. E que a Polícia Federal, então, estava fechando agora à tarde os últimos detalhes, questões burocráticas, mas ele vai ser ouvido na segunda-feira aqui em Brasília. Rivaldo está preso, está na carceragem aqui em Brasília, onde ele deve ser ouvido, então, pela Polícia Federal sobre este caso. Segundo a própria Polícia Federal, investigações da Polícia Federal, ele teria se utilizado do fato de ser chefe de polícia
para obstruir as investigações da Polícia Federal, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vamos lembrar no caso da morte da vereadora Marielle Franco. Júlia. Boa, Ana. Todo mundo estava atrás de quando seria, da data desse depoimento, de quando seria o depoimento. Ana Flor traz para a gente, então, segunda-feira, vamos ficar atentos. Obrigada, Ana. Arthur. E para finalizarmos, o governo de São Paulo está envolvido com aquela questão das câmeras corporais por policiais militares. E o Tarcísio afirmou que está alinhado com as diretrizes federal. Mas o presidente do STF, Luiz Barroso, cobrou explicações sobre o acionamento do dispositivo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, intimou o governo de São Paulo a esclarecer a função liga e desliga das câmeras corporais em policiais. O prazo é de 72 horas. O governador paulista Tarcísio de Freitas também deverá informar se o edital está de acordo com as diretrizes propostas ontem pelo Ministério da Justiça sobre o uso do dispositivo. Além do governo de São Paulo, foram intimados também a se manifestar em 72 horas a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Paulista. Mas um novo capítulo sobre o uso das câmeras surgiu e foi divulgada pelo Ministério da Justiça diretrizes para o uso dos equipamentos. Vamos ver na tela, então, a situação atual do Brasil, em que 10 estados hoje usam câmeras corporais nas suas polícias militares, com exceção da região centro-oeste, todas as outras têm estados que usam. Só 2 deles, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, que tem o uso que não é... que tem a possibilidade de ser interrompido. Os outros 8 estados usam câmeras com gravação ininterrupta. Um deles, hoje, ainda é o estado de São Paulo. Mas como que fica a situação aqui após o edital lançado? As mais de 10 mil câmeras usadas hoje têm previsão de serem substituídas por 12 mil câmeras que têm a possibilidade de acionamento e desligamento tanto por uma central quanto pelo próprio policial ali na ocorrência. O armazenamento hoje, que é de 1 ano, passa a ser de 30 dias no formato da nuvem e, segundo o governador de São Paulo, fora do edital, elas continuam armazenando aí 365 dias no centro da polícia. A Secretaria de Segurança Pública diz que ainda assim o acionamento vai ser obrigatório. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que policiais que não respeitarem, eles podem sofrer punições. Mas aí, é claro, existe uma repercussão muito negativa pela situação de hoje, que é de uso ininterrupto, para essa que fica com essa brecha aí do acionamento facultativo. E o governador Tarcísio de Freitas, apesar dessas diferenças entre o edital e o que a portaria diz, falou que há aí uma consonância, que o edital prevê tudo aquilo que está contemplado na portaria. A gente ouve agora a fala tanto do governador de São Paulo quanto do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Todos aqueles que quiserem fazer uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário terão que se adequar a estas diretrizes para a compra das câmaras corporais. O Ministério diz que elas podem funcionar ininterruptamente, elas podem ter acionamento agente, elas podem ter acionamento automático. Então, todas as formas de acionamento estão alcançadas pela diretriz do Ministério da Justiça. Se você pegar o edital do Governo do Estado de São Paulo, não tem nada que está destoando ou que não seja aderente à diretriz do Ministério da Justiça. A gente está coberto pela diretriz. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês aí nos comentários, tá bom? Ela é muito importante pra gente. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar ele. Manda lá pro seu grupo de amigos, pra familiares, tá bom? Eu volto mais tarde. Um grande abraço e fui!